Vamos lá então. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo de vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Sede da sabedoria, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, senhores, hoje era para ser o Thalisson, né? Mas como o Thalisson está com uma luxação por causa do esporte, por isso que eu falo, padre não serve para futebol, né? Quando vai jogar, quebra alguma coisa. Nós vamos trabalhar sobre 2 sacramentos. Quais deles hoje? Batismo e confirmação, né? Os sacramentos são constituídos de 7 sacramentos, né? Assim, vamos dizer de uma forma geral. Nós temos os sacramentos e os sacramentais. Sacramento não tem nada a ver com sacramentais. O que são sacramentais? Só para nós fazermos uma diferença. O que são sacramentais? Lembra que sacramentais não são sacramentos. Sacramentais são bênçãos, são coisas nessa proporção. Sacramentais não implicam, de certa forma, é bênção, é graça, mas não como sacramento, né? Alguns sacramentos, eles contêm em si, imprimem caráter. E o que é imprimir caráter? É aquilo que não pode ser tirado, não é? Imprime caráter. E nós temos um sacramento, outro sacramento que imprime caráter. Mas o primeiro deles, qual é o sacramento que imprime caráter? Ok, perfeito, batismo. Mas o que é imprimir caráter? Alex, pode me mexer aí? Bom dia, senhor. Está cansado? Então, o batismo, ele imprime caráter, uma marca indelével. O que é indelével? Não pode ser apagada, não pode ser tirada de nós. Então, a palavra, ela vem do grego, batisma, que por sua vez, banhar, ser batizado, submergir, mergulhar na água. Isso seria a etimologia primeira da palavra. Mas, entretanto, existem outras formas de batismo, outras formas. O batismo continua sendo esse que imprime caráter, não é? Caráter. Mas existem formas de fazer esse rito que imprime caráter. Qual é o mais comum que nós usamos na igreja? A água é outra coisa. Nós temos a forma, a ablução. E o que é a ablução? Isso é derramar água sobre a cabeça. Mas nós temos também outra forma de batismo, que é o batismo por imersão. Mas nós também temos um outro batismo que é reservado a, basicamente, coisas muito sérias. Por exemplo, o batismo por desejo, né? Aí nós vamos ver nas grandes pandemias, nas guerras, as pessoas têm um batismo, eu desejo ardentemente me batizar, mas acabo morrendo. Isso não é muito usado, tá? O mais comum, a forma mais comum ritualística atualmente é a ablução. Tá? A ablução. O seu sentido original, então, é o banho, a ablução externa. Mas, embora ele, no seu sentido mais profundo, é a purificação e uma vida nova. Então, uma purificação e uma vida nova. Por que é uma vida nova? Esse é o segundo ponto. Você já foi mais à frente. Não.
Não, é mais fácil. Está na primeira lá, ó. Se ele imprime caráter, é uma nova vida. Então, se a purificação de uma vida, se ele imprime caráter, é uma vida nova. Então, qual é o caráter que o batismo me concede? Ser filho de Deus. Por sua vez, eu não posso levar uma vida que não seja correspondente a essa nova forma de vida, certo? Não é assim? Porque senão, é o que acontece com os nossos batismos. Nós batizamos e o batismo não ocorre a purificação. Ocorre só um rito externo, de uma lavagem de fato. E aí é o que, infelizmente, na realidade do cristianismo católico atual, é aquele batismo social, né? Em que as pessoas são batizadas, né? Batizar, e não há uma prática verdadeira de caráter, de mudança de vida, uma vida nova. E aí nós temos a diferença entre o batismo de João com o batismo de Jesus. Nós vamos falar isso mais à frente. Então, os judeus tinham o batismo para os prosélitos, e João Batista quis expressar com esta ação simbólica da imersão nas águas do Rio Jordão a preparação imediata para o tempo anunciado. Então, o que é que João Batista fazia com o seu batismo? Era uma mudança de caráter? Era uma marca indelével o batismo de João? Não, o que era? Exato, é uma preparação para algo que já vinha sendo anunciado, não é? É uma preparação imediata. João Batista preparava depois, como ele próprio diz, no tempo do Advento, nós vemos na figura de João Batista, preparava os caminhos para o Senhor. Então ele fazia isso em preparação àquele que depois ele vai dizer, este é quem eu anunciei, esse é quem eu anunciei, esse é o Cordeiro de Deus. Então, o próprio João batizou Jesus, que quis assim solidarizar-se com os que se convertiam e se incorporavam na salvação messiânica. Em cada ano, no domingo seguinte, a festa da Epifania, nós celebramos a festa do batismo do Senhor. No contexto da sua manifestação natalícia, porque aqui iniciou a sua atuação messiânica para o povo sobre o batismo de Jesus no Rio Jordão, né? Então, o batismo do Senhor. E aqui usa-se, nós vamos encontrar no SIC, no Catecismo da Igreja Católica, nos números 535 e 537, 1223 a 1225, que fala sobre o batismo de Jesus no Rio Jordão, o que os hebreus, não é, Maurício, chamam de o Yadernit, o lugar do batismo do Senhor. Por que Jesus se batiza? Jesus precisava ser batizado? Por quê? Um exemplo? Fala. Muito bem. Alguma outra sugestão? Fala, Zaleia. Fala. Segundo João, Jesus, de fato, não precisava ser batizado, uma vez que ele era Deus. E aí nós vamos, não sei se seria eu que vou dar o sacramento da Eucaristia, mas existe uma outra questão muito interessante do sacramento da Eucaristia sobre a epiclese, mas eu não vou entrar aqui agora nesse momento. Nós conseguimos responder essa pergunta olhando a patrística grega. João Crisóstomo é grego. São João Crisóstomo diz que Jesus Cristo não precisava ser batizado, porque ele é o autor do batismo, uma vez que ele é o próprio Deus. Mas João Crisóstomo nos diz que Jesus deixou-se batizar para santificar as águas do batismo. Então é Jesus que, imergindo naquele rio, naquela água, naquele gesto, ele santifica as águas do batismo. Então isso é bonito, né? O autor do batismo deixa-se batizar para santificar as águas do batismo. Então isso é bonito. Então ele também purifica as águas. Por isso que na bênção, quando nós vamos celebrar o batismo, nós fazemos a grande oração para que a água seja santificada pela invocação do Espírito.
Jesus, para santificar as águas, precisava invocar o Espírito Santo? Por quê? Deus, justamente. Muito bem. Então, a comunidade apostólica. E quando nós falamos de comunidade apostólica, nós nos referimos a quem? Só os apóstolos? Os apóstolos e os seus que com ele estavam. Nas comunidades, as primeiras comunidades apostólicas. Elegeu o batismo na água como sinal sacramental na incorporação na igreja e entrada na esfera salvadora de Cristo, recebendo, está vendo a marca indelével? A nova vida pela água e pelo Espírito. Quem tem a Sagrada Escritura aí? Leia, por favor, João 3,5 e Romanos 6. Então leia Romanos 6. Morte e vida com Jesus Cristo. Então, que diremos? Permaneceremos no pecado para que haja abundância da graça? De modo algum, nós que já morremos ao pecado, como poderíamos ainda viver nele? Ou ignorais que todos os que fomos batizados em Jesus Cristo fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na sua morte pelo batismo, para que, como Cristo ressurgiu dos mortos pela glória do Pai, assim nós também vivamos uma vida nova. E aí, quando nós lemos esse texto que o Ricardo acabou de nos ler, da Epístola aos Romanos, capítulo 6, nós vemos que o nosso batismo não acontece justamente, a nossa vivência de batismo não está como está aí, né? Ou seja, uma vez que diz ele, vós não viveis sob mais o pecado, mas sobre a graça. Então, o batismo é justamente isso. Em verdade, como leu a Juliana lá no João, não é? Em verdade vos digo, quem não renascer da água e do Espírito não poderá entrar no reino dos céus. Em outras palavras, é justamente isso. Então, os senhores percebem o que o batismo deveria causar? Ele causa. Mas nós ficamos entre sempre o velho homem e o homem novo. O velho homem e o homem velho e o novo homem. E aí nós temos do batismo essas duas realidades, morte e ressurreição. Não temos isso? Na via sacra, é bonito porque na via sacra nós falamos, se com ele nós morrermos, com ele nós seremos glorificados. Qual é a morte no batismo? Qual é a morte no batismo que ocorre? Morre a primeira vida. Isso. Então nós morremos. O homem velho deve morrer. Só que aí nós temos uma vida nova, basicamente um nascer de novo, uma ressurreição. E qual é? Após o batismo. Ou seja, no batismo, o que acontece? Eu acho que nós temos que voltar um pouco à Sagrada Escritura para nós entendermos isso. O que é que Adão e Eva fazem no livro do Gênesis? Pecam, certo? Eles pecam. Eles se afastam da graça. E por sua vez ocorre uma mancha. Nós falamos de pecado original. Todos nós nascemos com a marca do pecado original que nós herdamos dos nossos primeiros pais. Certo? Então nós temos essa marca. Os primeiros pais perderam a graça santificante. No batismo ocorre uma mudança ontológica. E o que é uma mudança ontológica? O que é uma mudança ontológica? É isso, do ser. Então nós somos novamente configurados a Cristo pelo batismo. Então há essa mudança ontológica sacramental pelo batismo. Nós somos agraciados também pelo Espírito, porque nós somos no batismo templos do Espírito Santo, né? Como diz no rito, quando o padre unge a fronte da criança com o óleo do crisma, o padre diz, unge-te com o crisma da salvação, né? Essa marca, né? Por esse sinal, nós somente ungimos com a força de Cristo como este óleo em teu peito. Então essa ontologia,
essa mudança ontológica ocorre no batismo, ou seja, configurados a verdadeira imagem de Cristo Jesus, nosso Senhor, pelo batismo. E pelo batismo nós também ganhamos uma outra condição, a condição filial. Mas de qual forma essa adoção filial acontece? De qual forma? Isso, por quê? Isso, nós somos filhos no Filho, não é? Então, essa adoção filial, ela acontece através de Jesus Cristo, porque o único Filho de Deus, quem é? É Jesus, nós somos filhos no Filho. Tá? Então, isso é muito importante aqui. Nos Atos dos Apóstolos, sucedem-se os episódios em que aparece o batismo na dinâmica da iniciação cristã. Então, nós podemos dizer também que o batismo de João também era uma iniciação a uma nova forma de vida, porque nós sabemos que João Batista vivia de uma forma monástica, eremítica, né? Havia uma outra forma de vida aos batizados, há um processo contínuo de conversão, de uma vida nova. A pregação e a conversão da fé seguem-lhe o batismo, através do qual a pessoa fica agregada à comunidade do ressuscitado. Às vezes, chama-se-lhe batismo em nome de Jesus Cristo. E outras, batismo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, conforme Mateus, não é? Fórmulas que apontam para a mesma realidade, porque a salvação é ao mesmo tempo trinitária e cristocêntrica, tá? Então nós somos batizados somente em nome do Senhor Jesus? Em nome de quem? Isso, porque toda obra santificadora é obra trinitária, é obra de Deus uno e trino, não é? No Evangelho de Mateus fala: ide, fazei discípulos meus, batizando-os em nome. Então é muito importante que quando os senhores lerem esse Evangelho, na forma de batismo, não pode ser dito: eu te batizo em nome do Pai, do Filho, em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Não é dessa forma. Tem que dizer: eu te batizo em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Tá? Essas ligações são importantes, porque eu batizo alguém, nós somos batizados em nome do Pai, e do Filho, e também do Espírito. Tá? O batismo como o primeiro sacramento da iniciação cristã, completado pela confirmação e primeira comunhão, formam os sacramentos da iniciação cristã. Celebrou-se na igreja ao longo dos séculos com diferentes rituais, de características diversas, como por exemplo, nas liturgias orientais ou na hispânico-mozárabe. Na igreja romana celebra-se atualmente segundo esses dois livros, o ritual de iniciação cristã de adultos, que é o nosso famoso Rica, e o ritual do batismo das crianças, como momento sacramental culminante no processo de ação pastoral que se desenvolve em etapas sucessivas antes e depois da celebração do sacramento. Ou seja, está vendo? Etapas sucessivas. Isso, é o ritual de iniciação de cristã para adultos, chama-se Rica. Tá? O que significa? Que a pessoa chega e fala assim: eu quero batismo? Vou batizar? Não. Desde a comunidade primitiva você faz um processo de formação para que haja esse batismo. Mas por que nós temos que ter uma formação sobre o sacramento do batismo? Você tem que compreender aquilo que você vai receber. Você tem que compreender aquilo que você está pedindo. Os pais precisam compreender, embora não compreendam por muitas vezes, o que significa o batismo. Nós temos que compreender, através de uma catequese profunda, e aí nós temos um grande problema na igreja. E quando eu falo igreja, eu não falo só do Brasil, eu falo igreja no mundo. A falta de compreensão, por exemplo, nas nossas liturgias, né? E aí, por vezes, há uma questão litúrgica muito importante, que nós já discutimos, inclusive, com os ministros da Eucaristia, ministros extraordinários da comunhão eucarística. Quando se fala muito na liturgia, o que acontece? Não é que dispersa.
significa que o rito não consegue falar por si só. E se o rito, por sua vez, não consegue falar por si só, ele está defeituoso. Acontece alguma coisa. E nós vemos, isso vai acontecer muito na celebração da missa. Quando se tem muito comentário, muita coisa, você tem que explicar todo o rito. E o rito não consegue falar por si mesmo. Por exemplo, qual que é o momento do ofertório? O que é ofertório? Tá, exatamente. Mas quais são os gestos que fazem com que eu leia, com que eu entenda que aquilo é ofertório? Quais são os gestos? Muitas, exatamente. Depois a nossa própria oferta. Então, assim, momento, isso acontece muito. O padre não pode ficar... A liturgia não pode ser fragmentada, não pode ser assim, porque senão o rito está sempre defeituoso. Isso acontece nas ordenações sacerdotais e todas essas coisas, quando se tem que explicar todo o rito. Significa que nós estamos perdendo e o rito não está conseguindo falar por si só. Esse é um grande problema litúrgico, um grande problema. E no rito do batismo, todas aquelas unções devem significar alguma coisa, significam alguma coisa. Então, eu posso, por exemplo, receber o sacramento do matrimônio sem o batismo? Tem certeza? Hã? Eu posso... Hã? Não pode ser isso, tem que ter todos. Quem é solteiro que está falando, né? Não, mas eu não estou falando de mista religião. Eu estou falando sem batismo. Não pode. Nem confissão? Confessar o quê? Fala de novo. Os senhores têm certeza de que não pode receber nenhum sacramento sem o batismo? Você falou casamento, né? Não. Agora vamos ampliar a coisa. Os senhores são convictos disso? Sim. Só fiquei em dúvida da confissão. Mas eu acho que também não. Não merece. Ué, não é de Jesus. Vai lá fazer o quê? Nem se batizou. Vai cheirar o quê, né? Vai pedir a bênção de quem nem recebeu ainda. Não tem nem Jesus. Olha, senhores, nenhum sacramento é válido sem o batismo. Nenhum. Porque é pagão. É pagão. O que o irmão Bento falou é do sacramento do matrimônio mesmo com uma pessoa batizada. Mas não pode haver casamento sem batismo. O casamento é nulo. Não existe que sacramento. Não pode nem receber, nem se confessar, porque não é batizado. Então, a porta de entrada para a vida sacramental qual é? O batismo. É o batismo. Então nós temos que tomar o sacramento da iniciação cristã. Então o batismo é o sacramento da fé com que os homens se incorporam à igreja, na igreja, povo sacerdotal do ressuscitado, recebem o perdão dos pecados pelo batismo, nascem para a vida nova pelo batismo por obra do Espírito Santo e são tornados partícipes da vida pascal de Jesus Cristo e Filho de Deus pelo batismo. Isso. Pelo batismo. Sem o batismo não tem como, nem profissão religiosa sacramental pode ter, porque não é batizado. Então, o sinal original e pleno do batismo é a imersão, que os primeiros cristãos eram imergidos na água para ter essa conotação da morte e ressurreição, vida nova. Ou infusão tripla da água, ou seja, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. A imersão na água simboliza a sepultura, lembra que eu falei? Morre e ressuscita.
A sepultura do catecúmeno na morte de Cristo, donde sai pela ressurreição com Ele. Nas pias batismais antigas, que são ainda por imersão, a pessoa entra por uma e sobe pela outra, para dar essa conotação de morte no sepulcro e ressurreição, vida nova. Enquanto se realiza o gesto simbólico, o ministro pronuncia as palavras sacramentais. Ricardo, eu te batizo em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Está vendo? Esses artigos são importantes. O padre tem que falar essas coisas. Tá? Antes deste gesto central, depois de ter escutado a palavra de Deus, há uns gestos preparatórios. A bênção sobre a água, o diálogo de renúncias e promessas. Aí nós entramos num conflito tremendo, porque é só de boca para fora, por muitas vezes isso, com os pais e padrinhos. E aí, no batismo, é comum os senhores ouvirem dizer assim, mas eu não vou batizar meu filho porque eu quero que depois ele escolha, depois de adulto escolha, não é? Se quer ser batizado, quer ser cristão ou não. E a minha pergunta para os senhores, em vez de os senhores perguntarem, eu pergunto, a igreja nunca batizou crianças? Sempre batizou adultos? E o que os senhores acham disso? Nessa perspectiva de adultos, a igreja cristã, a igreja católica, nunca batizou crianças, só batizou adultos? Sempre batizou. Hã? Sempre batizou. Tem certeza? Como era? A senhora está parecendo Jesus do Evangelho, porque naquele tempo não era assim. Mas aí eu concordo consigo, mas lembra que o batismo de João não é o batismo cristão que nós estamos aplicando, tá? O batismo de João não tem mudança ontológica. O batismo de João não incorpora você, é uma iniciação, é uma preparação a alguma coisa, a um ambiente social. No entanto que o batismo de João não faz você partícipe da vida de ninguém. Enquanto que o batismo de Cristo Jesus te faz partícipe da vida em Deus. Para responder isso, a igreja sempre batizou crianças e sempre batizou adultos. As duas realidades são verdadeiras. Mas isso era a tradição judaica. Nós estamos falando de batismo cristão. Não estamos falando de judaísmo. Jesus também foi apresentado ao templo porque era um autêntico judeu. Tá? Aqui, as duas realidades são verdadeiras. A igreja sempre batizou crianças, mas sobre a fé de quem? Isso. Dos pais e dos padrinhos. Mas a igreja também sempre batizou adultos. Então as duas realidades são verdadeiras. Se alguém falar assim, não, a igreja sempre batizou, nunca batizou criança. É mentira. A igreja sempre batizou crianças e também sempre batizou adultos. As duas realidades são verdadeiras. Mas quando criança, quem assume a fé? E aí é que a coisa pega, né? Então, o diálogo e depois o banho na água. Os catecúmenos já têm uso da razão, e aqui nós entramos numa questão muito importante, né? Que a gente pensa que tem que ter uso da razão. Socialmente, civilmente, quando que uma pessoa se torna adulto? 18? 21, mas mudou agora, porque antes a gente tinha uma diferença para a mulher e para o homem. Não sei se agora é a mesma coisa. Mudou? 21 ou 18, alguma coisa assim, não é? No direito canônico, quando que um cristão se torna adulto? O uso da razão. Na igreja, no Código de Direito Canônico, uma pessoa já é adulta a partir dos 7 anos de idade. Tá? A partir dos 7 anos já é adulta. Por isso que uma criança com 7, na verdade, se nós somos no quesito jurídico, simplesmente, pastoralmente, a gente vê que não é isso, é uma criança. Mas no código, com 7 anos, tem uso da razão e já é considerada adulta. Então, se uma criança viesse se matricular para fazer catequese, com 7 anos, ela já deveria fazer o RICA.
se nós fôssemos usar por via de regra, mas não é isso. Então lembre-se, no direito canônico, 7 anos já é adulto, já tem uso da razão. Fala. Não, é por causa do uso mesmo, do intelecto. É. Então, Requiem é uma celebração fúnebre. Rica é ritual de iniciação de cristão de adultos. Então, o Rica, por exemplo, o Rica é aplicado a quem? Os adultos que vão ser crismados ou fazer primeira comunhão ou ser batizados na vigília de Páscoa. Então, eles não usam... Não, isso aí não tem nada a ver. O rito... Isso, tá. Mas o Rica é um ritual próprio de capa vermelha, tá bom? Então, Requiem, essa palavra requiem em latim significa descanso. É um canto de fúnebre, né? Rica é o ritual de iniciação cristã para adultos, tá bom? Então, por isso que na vigília de Páscoa, nas Eucaristias dominicais, a aspersão, como eco simbólico do batismo, pretende recordar os cristãos a origem deste dom que Deus lhes fez pelo seu Espírito, introduzindo-os na vida nova de Jesus Cristo. E aqui, aqui o Bento, que trabalha lá na Cúria diocesana, sabe melhor do que eu. Aqui nós temos um problema de liturgia. Quando, por exemplo, o que o texto fala? Leiam comigo. O dia de domingo. Pronto. Tanto. Qual é a Páscoa de Cristo? O que acontece? Morte e ressurreição, perfeito. Pronto, ótimo, é isso aí que me importa. Eco simbólico do batismo. Então, algumas liturgias confundem a aspersão com o ato penitencial. E a aspersão não é ato penitencial. A aspersão é o quê? Recordação do eco simbólico do batismo. Então joga água benta nas pessoas e já entoa glória, como se a água benta fosse um ato penitencial. Mas a aspersão simboliza a recordação do nosso batismo. Tá? Embora se confundam as coisas... Eu não gosto de fazer, falo particularmente, não gosto de fazer a aspersão com ato penitencial. Não é ato penitencial, senão nós perdemos a característica do batismo. Do batismo. Tá? Alguma pergunta? Eu sei que não é para fazer perguntas, mas eu gosto de fazer assim, tá, Alex? Você me desculpe. Até aqui, nós não vamos fazer um tratado sobre o batismo. Da historicidade, do ritual do batismo, que depois nós vamos entrar na matéria. Aqui está compreensível o que é? Se os senhores falaram, Dom Mauro, eu entendo agora que o batismo que a aspersão, por exemplo, é a recordação do batismo, mas não é ato penitencial. Eu fico muito contente. Quando os senhores disseram, Dom Mauro, eu entendo que o batismo é a incorporação na vida de Cristo, que é uma mudança ontológica. E qual que é a mudança ontológica que ocorre? A mudança do meu próprio ser, do íntimo do ser, do qual eu sou novamente configurado a Cristo. Então eu saio dessa minha condição de herdeiro do pecado original, me transformo de fato, me torno filho de Deus, certo? Isso é importantíssimo. Então, e aí outra coisa, o batismo de João não é o batismo cristão que nós temos. Certo? O que é o batismo de João? É uma preparação à messianidade, como nós vimos no texto, preparação a algo que viria. E no batismo cristão católico, não, é uma imersão na própria vida de Deus. Eu me torno partícipe da vida divina. Aí, co-herdeiro do reino dos céus. Certo? Pelo batismo, nós somos herdeiros do reino dos céus. E aí nós vemos, depois, matéria e forma do batismo. Essas aqui... Ricardo Vieira não pode responder. Tá?
E nem a senhorita aí de vermelho, tá? A dama de vermelho. Não pode responder, tá bom? Olha, todo sacramento, para ser válido, ele constitui de matéria. Matéria. Não existe nada sem matéria, tá bom? Por exemplo, vou fazer uma pergunta que talvez, não sei se já fizeram os senhores, mas pergunto. Se eu batizar um defunto... Não, mas é verdade. É verdade, os mormons batizam defuntos. Não é uma realidade distante. Se eu batizar um defunto que... eu vou batizar um defunto que durante a vida nunca foi... Esse batismo ocorreu ou não? Não. Certeza? Sim. Ele está morto? Por que, Rose? Ó, tá ok. Seu Eduardo? Ela já olhou para mim e disse assim. Eu acho que não é válido não. O cara teve a vida inteira para se batizar e não se batizou. Então, o batismo não existe no defunto, porque não tem matéria. Só tem o corpo. Que nasce morto. Não tem como batizar o morto. Não tem matéria. Já é um anjo, não tem nem pecado, uma criança. Não tem como você batizar o morto. Porque não tem matéria. Tá? Nós vamos ver agora. Então, ó, a matéria remota. Fecha para mim isso um pouquinho. Porque senão nós vamos ter as respostas já aqui. Fecha para mim isso um pouquinho. Isso. Todo sacramento, ele é composto de matéria. E nós temos 3 condições para que cada sacramento exista. Nós temos, vocês leram ali? Não deu tempo, né? Sorte, obrigado. Nós temos matéria remota, matéria próxima e forma. Matéria remota, matéria próxima e forma. Fala de novo. Matéria remota, matéria próxima e forma. Eles vão dizer assim, nossa, que coisa difícil. É bem fácil, tá? Alguns sacramentos têm matérias que não é tangível, tá bom? Mas no batismo tem. No batismo toda a matéria ela é tangível, ela pode ser tocada. Quando eu falo remoto, o que é? Não é o controle remoto. Mas o que é algo remoto? Isso. Longe, mais que longe é o quê? Quando falo remoto é algo antigo, tá? Bem primórdios, não é? Aí até aqui nós entramos em comum acordo. Algo remoto é algo distante, mas antigo. Primeiro, né? O que remonta é os princípios. Matéria, então, ok. Se matéria remota é algo que remonta, qual é a matéria remota do batismo? E lembre-se disso, nunca esqueçam. Os 7 sacramentos que nós temos, cada um deles tem essas 3 coisas. Matéria remota, matéria próxima e forma. Qual, então, é a matéria remota do batismo? Lembra? Matéria. Quem foi que falou a água? O Albert. Qual água? Ele é, de fato, matéria remota é água. Agora eu pergunto, que tipo de água? Não pode ser velho barreiro, nada disso, tá? Água o quê? Mas como é que eu batizo água? Santificada, água santificada. Sim. As águas do Rio Jordão. Não. Quase. Eu entendi o raciocínio, mas veja, entendi. Então, assim, muito bem. Essa é a resposta. Água natural. A matéria remota é água, e tem que ser água
natural. Água natural, o que significa? Água de fonte, água de rio. Isso tem que ser água. Dom Mauro, mas eu queria que o meu filho, ao ser batizado, ou o meu afilhado, ele ficasse com um cheirinho. E aí eu vou lá na água e coloco... Isso. Vou colocar lavanda na água. Pode? Não pode. Porque a água não é mais água natural. Não é água natural. Não, tem que ser água natural. Água de poço, água de gelo. Pode? Claro que pode, água natural. De gelo, pode? Pode. Não pode ser água do Tietê, do Rio Pinheiros, isso aí não pode, porque está quimicamente modificado. Né? A água da Sabesp não tem porque tem cloro. Tem que ser água natural. Essa é a matéria remota. Essa é a matéria remota. Tem que ser água. Água. Não pode ser outra coisa. Não desde que seja água natural, que não pode ter muita mistura na água. Tá? Tem que ser água natural. E aí sim, Joyce, aí sim, aí o padre faz a invocação do Espírito Santo, o qual santifica essa água para o batismo. Tá bom? Entenderam o que é matéria remota? O óleo nós vamos usar depois. Ok, nós temos a matéria remota. Qual é a matéria remota do sacramento do batismo? Água. Ótimo. Tem que ser água natural. Não, a senhora tem que pensar que tem que ser água natural. Tá bom? Água natural. Tá? Agora vamos lá. Matéria próxima. Quando eu falo matéria próxima, o que nos vem à cabeça? Matéria, o que é próximo? Hã? Perto. Perto. Muito bem. Quem falou perto? Perto, próximo. Então, qual é a matéria próxima do sacramento do batismo? Os senhores entendem quando eu falo que se nós não entendermos o rito, a linguagem dele é falha? E por isso que você tem que ficar falando, explicando todo o rito? Porque nós não temos uma catequese sacramental boa na igreja. Então, quando eu vou participar de uma celebração, eu tenho que entender o que aquela linguagem está me falando. Tá? Senão fica tudo vazio. Eu tenho que explicar tudo. Algo que deveria ser explicado por si próprio. Matéria próxima é a ablução. A ablução é o próprio: eu te batizo em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Essa é a forma também. Desculpa, eu já falei a segunda e a terceira resposta. A matéria próxima é a ablução. O que é a ablução? É o derramamento da água sobre a cabeça da criança, ou do adulto, de quem for que quer que seja. Tá bom? Essa é a matéria próxima. E a forma? Eu te batizo em nome do Pai. Isso, exatamente. Essa é a forma. Eu te batizo em nome do Pai, e do Filho, e do... Então, muito bem. Vamos recapitulando. Matéria remota é? Matéria próxima? Ablução. Isso, ablução. Forma? É a própria oração, o dizer do padre ou do diácono. Um leigo pode se batizar? Quem? Pode? Leigo? Um leigo pode batizar alguém? Certeza? Se um leigo pode batizar alguém, não ser batizado. Um leigo pode batizar um leigo? Não. Pode? Eu acho que não. Tudo isso, mas existe uma coisa a mais. Tá? Não esqueçamos que além de matéria remota, matéria próxima e forma, existe uma outra condição, que é que o batismo também seja válido. Qual é? Hã? Não. Não, que a pessoa seja um padre. A intenção de quem ministra. Se eu tenho a intenção de que aquela criança ou aquele adulto seja batizado na mesma fé da igreja que eu professo, aí também, tá? Precisa ter também a intenção de quem vai realizar o sacramento. Claro que quando no hospital a criança está morrendo, você faz o batismo simples, o batismo, né? Já te batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e depois tem que levar para a igreja para terminar
o rito, fazer os ritos complementares, que aí sim vem a unção com óleo do batismo, a unção com óleo do crisma, a iluminação, o exorcismo, se também os ritos que não são mais obrigatórios, como, por exemplo, o éfata e o sal, tá? Mas tem que levar para fazer a complementação do rito. Mas, por exemplo, se eu sou pároco e não posso realizar um batismo, eu peço para o meu vigário aqui, o Maurício Savoia, eu falo, Maurício, você pode nesse sábado realizar os batismos por mim? Ele pode fazer? Claro que pode. Ele está fazendo em nome da igreja. Ele pode fazer o batismo. Não tem preparação e pode? Hã? A gente não tem preparação e pode. Mas é só você fazer o rito e a intenção. Eu estou pedindo em meu nome, ele faz o batismo. É válido, tá? Qual o perdão de pecados? Mas quem perdoa o pecado? É o próprio rito. Você morre no batismo e ressuscita. É o gesto, o ritual que configura essa ressurreição, essa morte. O próprio batismo sacramental é morte e ressurreição. Porque o padre não faz palavra nenhuma. Eu te absolvo dos teus pecados. Um batizado não tem como absorver de pecado uma vez que não é batizado. Tá? Sim. Sim, porque o batismo em si, eu te batizo, como eu disse, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. As unções, elas são, como eu disse, complementação do rito. Mas a criança foi batizada, e por isso que depois tem que registrar na paróquia mais próxima onde a criança foi batizada. Tá bom? Precisa registrar no livro de batismo. Precisa, tá bom? Ela é batizada, tá? Ela não morre como pagã, ela morre batizada, tá bom? Tem que anotar no livro, tá? Que ela foi batizada. Ok. Então, matéria remota do batismo é qualquer espécie de água natural, água do mar, do rio, do poço, da fonte, etc. Todo líquido que não for água natural, óleo, vinho, leite, azeite, cachaça, não sei o quê, não constitui matéria válida. Tratando-se do batismo solene, usa-se água benta pelo padre, especialmente para este fim. Na vigília de Páscoa, chama-se água batismal. Tá bom? Matéria próxima é a ablução, ou seja, o ato de lavar com a água. Por que se usa água no batismo? Em primeiro lugar, porque Nosso Senhor escolheu esta matéria. Se alguém não renascer da água e do Espírito Santo, não pode entrar no reino de Deus. Tá? A água é a matéria mais apropriada, porque se encontra em toda parte e ficar facilmente ao alcance de todos. Devemos estar lembrados de que o batismo é o sacramento mais necessário para a salvação. Por quê? Porque nos configura filhos de Deus. Além disso, a água simboliza o efeito do batismo com máxima fidelidade. Assim como lava as imundícies, também exprime de maneira sugestiva a virtude e a finalidade do batismo, pelo qual se lavam as manchas do pecado. Uma razão a mais é que a água tem a especial virtude de refrigerar o corpo. De maneira semelhante, o batismo diminui consideravelmente o ardor das paixões desordenadas. Essa ablução, de fato, em todo o nosso ser. Aqui, não é Eucaristia, é confirmação, né? Vamos só recapitulando sobre o sacramento do batismo. Batismo, se nós vamos estudar, é muito mais do que isso. Nós estamos dando, assim, um panorama sobre o que é, de fato, mas o básico o senhor já tem. As constituições sacramentais do batismo, certo? Então, dizemos, batismo, o que é o batismo? É uma incorporação na vida divina de Deus, né? Nós somos filhos de Deus pelo batismo. Os senhores conseguiram compreender até aqui o caminho histórico? Qual a diferença do batismo de João Batista e o batismo de Jesus? Não o batismo de Jesus, não, o batismo cristão, né? Jesus batizou alguém?
Jesus não batizou? O Jesus não batizou ninguém? Não. Hã? E se eu perguntar, Jesus removeu montanhas? Hã? Sim. Foi? Aonde? Aquilo é o crisma. No texto bíblico não diz que Jesus batizou alguém. Ou diz? Jesus moveu montanhas? Ele diz, se tiverdes fé do tamanho de grão de uma mostarda, dizei essa montanha, saia e ela vai sair. Mas o próprio Jesus não moveu nenhuma. Ou moveu? Nenhuma. Ele ressuscitou. Mas a ação da ressurreição é trinitária. Mas a montanha não moveu nenhuma. Né, dona Selma? Nenhuma montanha saiu do lugar. Nem o Monte das Tentações, está ainda lá, no mesmo lugar. Batismo no sangue. Existe alguma linha teológica que trabalha essa questão do batismo de sangue. Mas, assim, sacramentalmente, existe mais o batismo de desejo, de querer ser batizado, morre sem ser batizado. Nas grandes catástrofes naturais, né? Sim, então, batismo, sim, mártir também existe isso, mas o mártir, de per si só, então, para ser um batismo de sangue martirizado, lembra que existe a intenção, eu vou ser mártir de quem? Porque tem muitas pessoas que se tornam mártires, às vezes por convicções próprias, né? Mas não pelo fato de ser mártir pela fé, defender a fé em Jesus Cristo, né? Porque, como diz o pastor de Hermas, lá no século II, ele fala, o verdadeiro discípulo do Senhor é aquele que entrega a sua vida pelo Cristo. E aí sim, se o meu martírio é pelo Cristo, tudo bem. Existe esse batismo de sangue, né? Mas não é muito adequado nós usarmos isso, tá? Porque perde toda essa complexidade desse rito sacramental, uma vez que é a água a matéria, né? Uma outra vez que tem que ter a ablução como matéria próxima, uma vez que tem que ter a forma como matéria também. E depois a intenção de quem também realiza esse rito do batismo, né? Alguma pergunta sobre o batismo? Fala. Jesus batizou alguém? Não. Na Sagrada Escritura nós não temos nenhum testamento que Jesus Cristo batizou alguém. Mas quando eu falo, se eu te batizo em nome de Jesus Cristo, não é ele que está batizando também? Em persona Christi, mas nós estamos falando no testamento evangélico, na Sagrada Escritura. Ele, como ser peregrino sobre a terra, não batizou ninguém. Tá. Pelo menos nós não podemos testificar isso, certo? Até porque Jesus era judeu. Então, se o batismo que ele fez, se ele fosse fazer o batismo, não seria como o nosso. Seria um batismo semelhante de João Batista. Porque Jesus era judeu ou não? Sim. Muito bem. Maria era judia ou não? Sim. Muito bem. Maria rezava o rosário? Não. Maria não rezava o terço? Não. Que coisa séria. Rezava o terço ou não? Mas ela manda rezar agora. Eu tenho uma pergunta Diga. sobre essa questão do natimorto, ou das crianças, assim, vamos dizer que abortadas, né? Elas, por exemplo, eu já ouvi falar de que quando uma mulher sofre um aborto, ela pode batizar ali. Então, não é válido isso? Não, porque não tem matéria, a criança está morta. Então, mas essa criança não recebe batismo? Não. Como é que vai receber batismo para Então, mas ela morre como pagão? Morre como... Não. E aí que está. Ou seja, nós estamos falando de uma via ordinária. Tá. Lembra? Vida sacramental, eu já disse isso várias vezes nas homilias. A vida sacramental na igreja, ela é o quê? É uma via ordinária. Deus age no extraordinário? Sim. Sim ou não? Sim. Então, aí existe os meios de salvação nós conhecemos de via ordinária.
Agora, os meios extraordinários da salvação, nós não conhecemos. E Deus pode utilizar de vias extraordinárias para salvar as pessoas. Como? Não sei, porque eu ainda não morri para saber, né? Mas pode ser uma via extraordinária. Ou seja, aquilo que nós estamos trabalhando aqui é via ordinária, tá bom? Lembrem-se sempre disso. Sacramentos são vias ordinárias de salvação. E nosso Senhor Jesus Cristo, quando institui a igreja, os sacramentos, Ele quer que nós usemos as vias ordinárias para nos salvar. Tá bom? É isso. Crisma. É isso, né? Nós temos o sacramento do crisma. Então, a palavra crisma é grega e denomina um unguento aromático, mistura de azeite e bálsamo odoroso, com o qual se unge ou se massageia. Vem do verbo crio, ungir, que deu origem ao termo Christos, o ungido do Pai. Equivalente a Messias, em hebraico, Deus o ungiu do Espírito Santo e de fortaleza. E por derivação ao termo cristãos, ungidos pertencentes ao ungido. Então nós pertencemos ao ungido e somos filhos de Deus através desse ungido. Quem já participou de missa do Crisma na Quinta-feira Santa? Aninha, já participaram? A missa da manhã, quando o bispo... Missa do Crisma da manhã. Não a da Santa Ceia, a missa da manhã. Com o bispo e com o clero. Não participaram? Hã? O irmão Bento já participou. E o que acontece naquela missa? Isso. E o que acontece quando o bispo faz a consagração do crisma? Não. A consagração do óleo do crisma. Todos os outros óleos são abençoados. O crisma é consagrado. Você lembra o que acontece? Quais são as misturas que vão lá? O óleo, né? O óleo. Uhum. Porque aí ele fica com o bálsamo odoroso. A unção é o bispo que faz com que o óleo fique... Não é o bispo, né? São os aromas que ele põe, de bálsamo, perfume, e aí cria-se então com o óleo, o óleo do crisma fica cheiroso. Ele tem cheiro, porque ele é consagrado naquela missa. E depois, o que o bispo faz? Depois que ele fez a mistura, ele faz a oração, incensa, e o que ele faz? Outro gesto que o bispo faz. O bispo sopra sobre o óleo do crisma, fazendo com que a invocação do Espírito Santo. O bispo sopra sobre o óleo do crisma para que desça no óleo, ele seja consagrado pela unção do Espírito, tá? Então é muito bonito, se vocês puderem participar um dia. É a única missa em que o clero celebra a missa e fica lá, né? Mas o bispo preside com o clero. Então é isso, ungido. Das várias unções sacramentais da nossa liturgia, algumas fazem-se precisamente com o crisma. O batismo usa crisma? Usa. A segunda unção do rito do batismo é a unção do crisma, depois do batismo. No batismo, depois do banho da água, realiza-se a unção pós-batismal com o crisma, na cabeça do batizado, significando a sua incorporação no sacerdócio de Cristo. E aqui nós vemos, nesse gesto, o sacerdócio comum de todos os fiéis pelo sacramento do crisma dado no batismo. Então, enquanto que a unção pré-batismal se faz com o óleo dos catecúmenos no peito da criança. Na confirmação, a crismação na fronte é o gesto sacramental central para significar a adoção do Espírito como força para dar testemunho de Cristo na vida. No Oriente, esse sacramento chama-se crismação,
pela unção central feita com o crisma ou miron. Na ordenação dos presbíteros e dos bispos, utiliza-se o óleo do crisma. Quem já participou de ordenação de padre? Usa-se o crisma? O óleo do crisma? E isso quando o bispo unge a mão do padre. E sobre a cabeça dos bispos. Então, quando um padre é ordenado bispo, não unge mais a mão, unge a cabeça. Tá? Por isso que é muito interessante, quando um padre está enfermo, está no hospital, que o padre vai receber a unção dos enfermos, de per si não se unge a mão do padre com o óleo dos enfermos. Por quê? Não se unge a palma da mão. Por quê? Já foi ungida. Então, unge a outra aqui. Sim, quais ministros? Me especifique. Vamos ver. Os leigos, propriamente dito, sim. Não é ungida porque o sacramento sacerdotal, o sacramento da ordem imprime caráter. Você distribui, mas você não é ministro ordinário da comunhão. Ministro ordinário da comunhão é o padre e o bispo. O diácono é? Não. Então, não unge a mão, porque senão você vai ser ordenado. Os ministros extraordinários leigos não são ungidos, tá? Porque não são configurados a Cristo, tá bom? Na confirmação, já fizemos isso. Na ordenação dos presbíteros e dos bispos, utiliza-se o crisma nas palmas das mãos para os primeiros e sobre a cabeça para os segundos. Ou seja, o bispo é ungido à cabeça. E finalmente realizam-se com o crisma as várias unções das paredes e dos altares no ritual de dedicação da igreja e do altar. Então, a nossa igreja ela é dedicada, ela é consagrada. O altar é dedicado. Quando o bispo vai fazer a dedicação do altar, ele banha todo o altar com o óleo do crisma, está consagrado. E depois também aquelas cruzes laterais, a dedicação das igrejas, são 12 cruzes, o bispo também unge com óleo do crisma todas aquelas cruzes, ou seja, a igreja está consagrada, tá? O templo está consagrado. Todas essas crismações têm o seu ponto de referência no missal crismal. Na quinta-feira santa pela manhã, ou outro dia mais oportuno, imediatamente antes do tríduo pascal, nesta missa o bispo, rodeado pelo seu presbitério e pelo seu povo, consagra o santo crisma. Ele não abençoa o crisma, ele consagra o crisma. Ou seja, existe no rito mais antigo, fala, ele confecciona o óleo do crisma, ele faz o óleo do crisma e benze os outros óleos, que depois serão usados por toda a diocese na administração dos vários sacramentos. Nas orações da missa do crismal é onde melhor se descreve a intenção, lembra? Que nós vamos à intenção sacramental do crisma. O bispo pede a Deus que o abençoe e o consagre, e assim, leiamos juntos. Exatamente. Então, a força e a vida do Espírito que penetram no cristão com a mesma suavidade e efeitos benéficos com que o faz o unguento do crisma. E aí nós vamos ver que todo o sacramento, a unção com óleo, e às vezes virou uma modinha, que os senhores têm que ver, que às vezes as pessoas pedem, já vieram várias vezes comigo pedir para abençoar o óleo. E aí você pergunta, para que vai fazer vai abençoar esse óleo? Para mim usar. Eu falo, não é correto fazer isso. Abençoar óleo e dar para as pessoas saírem ungindo as outras pessoas. Isso é um problema, porque confunde. Não é o óleo da unção dos enfermos que está sendo aplicado. O que é? Quando a pessoa faz isso, o que é que está acontecendo? Quem que unge o enfermo? Quem que unge? Esse óleo foi abençoado quando?
Na quinta-feira santa com o bispo e os padres. Então não adianta vir aqui com um potinho de óleo, abençoar e vou ungir. Eu falei, cuidado, porque a unção dos enfermos nem o diácono pode dar, é somente o... Por quê? Porque implica perdoar pecados. E só o padre pode perdoar o pecado. O diácono não pode fazer isso. Então, cuidado com essas coisas de devoção, de ungir óleo. Isso não pode, isso não é correto. Tá? Não é correto. Uma vez que a intenção não é essa. A intenção sacramental sempre tem a dimensão de cura. Então, o óleo, a unção dos enfermos, para que o padre vai lá abençoar uma pessoa que está enferma no hospital? Porque tem a dimensão de cura. Tem a dimensão de perdoar pecados, que é cura também. Então não é só ungir para ficar acidalado. Para Deus te abençoe e enche você de óleo soja. Porque é isso, é o óleo soja. E precisa ser óleo nobre para fazer a unção. Por isso que geralmente o óleo tem que ser óleo de oliveira virgem. Tá? Microfone. Eu lembro de algumas vezes que meus pais foram viajar ou receberam, ganhar, às vezes tem aqueles óleo de santo, alguma coisa, até tem um lá em casa, né? Eu vi na caixinha de remédio, tem um óleo. Qual que é a utilidade, então, desse óleo? Então, o que está escrito naquele óleo? Tem alguma coisa escrita nesse óleo? Tem óleo de santo, alguma coisa. Eu vou trazer depois para o senhor. É mais devocional. Mas lembre, eu quero que... É importante isso, que vocês saibam, tá? Esses óleos abençoados não é óleo da unção dos enfermos. Sim, tá? sim. Até porque a forma de bênção do óleo dos enfermos é completamente diferente. Eu posso abençoar um óleo para colocar na cozinha e tudo mais, mas a fórmula apropriada ou é outra forma, tá? Não, nem o diácono pode usar o óleo dos enfermos, porque existe duas dimensões. Uma delas, porque onde se baseia isso, Patrícia? A Epístola de São Tiago, o que fala? Se alguém de vós estiver enfermo, chame os presbíteros da igreja, para que ungindo com óleo, não é assim que fala o texto sagrado? Está lá, a fundamentação bíblica. Então é os presbíteros que ungem com óleos enfermos. Eu só peço que os senhores tenham cuidado, tá? Esses dias já vieram na paróquia e falei, eu não vou abençoar este óleo, porque é para mim usar para abençoar isso aqui. Não se abençoa. Vocês não vão ungir ninguém. Tá? Sim, outra coisa. É assim, água, abençoar, aspergir a água, tudo bem. Mas ungir na dimensão... O que eu quero que os senhores percebam a profundidade da coisa. Tá? A unção dos enfermos não é diferente de eu colocar um óleo aqui na minha cabeça sem usar formas adequadas, sem ser o ministro apropriado para tal. Existe um rito específico com esse óleo, porque quando vai fazer o novo, deve ter uma sobra do velho. Existe um rito específico como existe na hóstia consagrada? Sim. Não se pode, de fato, per si, não deveria pegar os óleos antigos e jogar fora. O que se faz? Se queima os óleos. Por isso que aqui na paróquia, sempre quando há troca dos óleos anuais, nós queimamos os óleos antigos. Ensopa eles com algodão e queima. Como se fazia naquela época, já no templo judaico se fazia isso. Tá? Igual o paramento de padre. Também as alfaias sagradas não se jogam no lixo, se queima. Tá? Se queima. Oi, acho que a Ana está falando é o óleo do bom samaritano, não é? Tem até uma irmã em Curitiba, a irmã Zélia. Eu conheço, da Copiosa Redenção. Que ela faz, é super caro fazer esse óleo. Ela dá a receita, vai essência, não sei do que. Daí eu fui nessas lojas comprar, né? Porque eu falei, mas eu tenho um óleo que a irmã Zélia faz, mas ela fala que cura, mas é bem caro. Então, é óleo do bom samaritano. Esse é o problema. Esse é o problema das confusões sacramentais. Unção dos enfermos, o que eu quero dizer é sacramento, não é sacramental. Óleos abençoados são sacramentais e não têm a mesma eficácia do sacramento. Eu posso banhar vocês com esse óleo bom samaritano. Tem perdão dos pecados? O que vão ficar? Vão ficar só liso, né? Vão ficar só liso. Então, esse é o problema.
Esse é o problema pastoral que nós enfrentamos, essas confusões de coisas. Assim como o Dom Mauro comentou, só a título de curiosidade. Por exemplo, ao final da missa da quinta-feira pela manhã, após as bênçãos e mesmo a consagração do crisma, por exemplo, esses óleos e o crisma eles vão para pequenos frascos. Mas, por exemplo, fica resíduos, seja de qual óleo for, dentro das ânforas. Então, por exemplo, todo esse recipiente ele é limpo, por exemplo, com papel, e depois de todo ele limpo, esse papel ele é recolhido e ele é queimado, né? Mesmo, por exemplo, se caiu algum resíduo, por exemplo, na toalha, que isso pode acontecer numa mesa, ali na hora de você fazer a encher esses potes, né? Essa toalha é queimada também, então todo o espaço é limpo dessa forma. Exatamente. Não se pode jogar no lixo. É sagrado, tá? Então vamos lá. Nós paramos aqui. Na celebração da missa crismal, pôs também em relevo a unidade eclesial à volta do bispo e a origem pascal de todos os sacramentos. Estão ainda relacionados o termo crismeira, que é a âmbula, a ânfora, né, que nós temos. Na catedral é de vidro, né? É vidro, né? Recipiente ou frasco onde se guardam os santos óleos, tanto o crisma como o óleo dos catecúmenos e dos doentes. E assim se chama também no monograma cristão XP, formado pelas letras gregas, né? Ki e P, Ró, primeiras da palavra de Cristo. Nós temos aqui na paróquia essas crismeiras? Temos ou não temos? Claro que nós temos. Lá atrás nós temos o sacrário dos santos óleos. Algumas igrejas da Europa ainda têm o sacrário com o símbolo do Espírito Santo, com uma luz acesa, que é tanto quanto sagrado como lá a Eucaristia. Então, é onde ficam guardados os santos óleos. Tá? Onde era lá em cima. Lá tem o recipiente onde está guardado lá os santos óleos. O óleo dos enfermos, o óleo do crisma e o óleo do batismo. Precisa estar lá. Tá? As pessoas precisam também... E aí existe também uma norma litúrgica, a veneração do óleo do crisma. Né? Precisa estar lá para que as pessoas saibam onde está o óleo do crisma. Porque é uma questão do Espírito Santo. Tá? Pode passar. Acabou? Deixa eu ver. Alguma pergunta sobre o crisma? Ok, nós vamos entrar na questão da matéria do crisma, tá bom? Fala. Peraí, estou chegando. Não tem problema. Na verdade, sim. Porque, na verdade, os sacramentos de iniciação cristã, eles formam... são vários, mas que formam um todo. Né? Então, batismo, crisma e eucaristia. Minha mãe também foi crismada assim. Quando vinha o bispo, fazia uma coisa só. Né? Se fazia tudo. Que é tudo num só, né? São os sacramentos da iniciação cristã. Recebe-se todos. Sim, uma confirmação. Mas você recebe junto do batismo. Na igreja sempre são sacramentos da iniciação cristã. Mas depois, então, pedagogicamente, podemos dizer, uma questão pastoral, porque uma criança que recebe os 3 sacramentos juntos, né, embora seja com uso da razão adulta aos 7 anos, uma criança recém-batizada que recebe batismo, recebe a primeira Eucaristia e crisma, ela não tem compreensão daquilo que está lá. Mas, como eu disse, é em cima da fé dos pais e dos padrinhos. Tá? Os sacramentos de iniciação cristã devem ser sempre juntos. Juntos. Principalmente nas igrejas orientais, a gente vê, por exemplo, os bebês recebendo também a Eucaristia, porque ele recebe esses 3, então ele já está apto a... Sim, já foi crismado, já recebeu a Eucaristia junto. Entretanto, Bento XVI, com uma teologia sacramental, Bento XVI dizia que o sacramento da Eucaristia deveria ser o último sacramento a ser recebido. Né? Só que nós fazemos o contrário. Batiza, recebe a Eucaristia e depois crisma. Mas para você participar dessa Eucarística, você não deveria ser confirmado na fé, ter certeza de que você quer receber a Eucaristia?
Se nós pensarmos logicamente, tem mais sentido receber a Eucaristia como último sacramento e não como segundo sacramento, né? E depois receber a Eucaristia. Nós fazemos batismo, primeira Eucaristia e crisma. Ali onde estão os santos óleos, a gente não teria que fazer uma inclinação se eles são sagrados? Assim como quando a gente entra na igreja e se inclina ou faz a genuflexão. Isso é diferente. Você pode fazer uma vênia, mas a questão é a veneração da presença do crisma ali, né? Tá bom? Tá. Por isso que lá na porta tem uma oliveira, né? Ah. É um desenho de uma cruz em forma de oliveira. Tá. Tá? Por causa dos olhos. Então nós entramos naquela... Lembra que eu disse que todos os sacramentos são constituídos de matéria remota, matéria próxima aí? Ok. Matéria remota do sacramento do crisma é o óleo do crisma. Mistura de azeite de oliveira e bálsamo oriental que o bispo consagra na Quinta-feira Santa. Essa mistura do óleo do crisma, mistura do azeite, eu falo assim azeite porque tem que ser um óleo nobre. Tá? Mas Dom Mauro não tem azeite de oliveira, né? Qual é que eu vou usar? Eu vou usar algo que seja o mais nobre possível. Tá bom? O mais nobre possível. Dom Mauro, mas aí nós tocamos na questão por exemplo, já são 11 horas, mas a questão da unção dos enfermos. O padre não tem o óleo da unção dos enfermos que foi abençoado na Quinta-feira Santa e tem um moribundo que, se eu preciso, estou longe da paróquia, o que eu faço? Eu abençoo aquele óleo, o óleo mais nobre, unjo ele e depois o que eu faço com esse óleo? Eu queimo. O que sobrou eu queimo, tá bom? Matéria próxima. Além da imposição das mãos, a unção em forma de cruz que o bispo faz com o santo crisma na fronte da pessoa que recebe o sacramento. Então, matéria próxima é o toque, a unção. Diferentemente, eu sempre, quando eu vou fazer batismo, explico, olha, eu vou ungir a criança, mas eu não vou ungir na fronte. Eu vou ungir aqui mais cima, perto da cabeça. Porque quem unge a fronte é o bispo na hora do crisma. E aí depois que o bispo, ele fala, o que o bispo fala? Ele vai falar aqui, né? Não vou falar, está aqui já. A forma, vamos lá? Eu te assinalo o sinal da cruz e te confirmo com o crisma da salvação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Eu já crismei na Catedral de Campo Limpo. Dom Luís, uma vez, 250 crismandos, e aí ele delegou aos padres que ajudassem no crisma. Então, recebe por esse sinal o Espírito Santo ou dom de Deus. Aqui é uma forma mais comprida, tá? Mas recebe por esse sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. Aí você dá um tapa no rosto e fala, a paz seja contigo e... Tá bom? É isso mesmo. Então, ministro. O ministro ordinário da crisma é o... Mais uma vez, o ministro ordinário do crisma é o... Bispo. O padre pode? De que forma? Se for delegado por ele. Extraordinário, né? Já leram ali, né? No Brasil, por exemplo, os párocos, no impedimento do bispo, podem conferir a crisma a seus paroquianos gravemente enfermos. Tá? Essa é uma norma da CNBB, tá? No Brasil está escrito dessa forma. Então, o ministro ordinário do crisma é o bispo. É um sacramento reservado ao bispo, mas ele pode, por exemplo, Dom Valdir não pode vir na São Bento, embora aqui na nossa diocese o crisma seja feito na catedral, mas ele pode pedir a Dom Cristiano, que não é bispo, fala, o senhor pode vir presidir o crisma? O crisma vai ser válido ou não, uma vez que o sacramento é reservado ao bispo? Porque ele delega, né? Aí vamos dizer assim, está o bispo crismando e tem vários padres ungindo, né? Quem é que crismou? Sim, ótima resposta. Mas está o bispo. Aí tem Dom Mauro, tem Dom Plácido e outros padres. E aqueles que estão nos padres e não estão no bispo, quem crismou? Os crismandos estão vindo na minha fila e eu unjo eles. Quem que crismou eles? O Papa em nome... Foi o bispo. O bispo que está presidindo a celebração. É que ele delegou para você. Sim. Em persona... Não, é diferente. Aí é diferente.
Quando o bispo não pode, delega, quem crismou por delegação é o padre. Agora, na missa em que o bispo está presidindo e ele delega para os padres, a missa do crisma presidida foi por ele. Então é ele que crisma. Isso, o gesto, tá? Mas quem crisma é o bispo. Alguma pergunta sobre o sacramento do crisma? Foi rápido hoje, né? Tem que fazer, hein? Vamos lá então, recapitulando. Matéria do batismo, matéria remota. De qual tipo? Matéria próxima. Forma. Muito bem. Olha, vocês têm que dar de 10 a 0 nos outros, hein? Matéria remota do sacramento do crisma, da confirmação. Que tipo? Um óleo nobre, né? Não um óleo, bálsamo é uma mistura, né? Matéria próxima, a unção. E a forma? Eu te assinalo com o sinal. Isso, exatamente, a oração própria, tá bom? Entenderam? E o que o crisma nos faz? Além de ser uma confirmação, é a plenitude da ação do Espírito Santo. Quando você recebe, nós recebemos o que pelo crisma? Os dons do Espírito, não recebemos? Quais são os 7 dons? Vamos lá, gente? Sabedoria, fortaleza, temor. E acabou por aí, né? Então, meio fraquinho, hein? Ó, fortaleza, sabedoria, ciência, temor a Deus. Mais o quê? Nem o senhor está lembrando que vira. O que mais tem? Vou pegar aqui, peraí. Paciência não é. Vai lá, Juliana. 7 dons. Isso. E temor de Deus. Temor de Isso. Tá bom? Esses são os 7 dons do Espírito Santo. Alguma pergunta sobre esses 2 sacramentos? Fala-se, Eduardo. Eu queria fazer uma pergunta, mas não é desse sacramento de hoje. Qual é a matéria próxima do sacramento da reconciliação? Eu vou lhe fazer uma pergunta anterior a esta. Qual é a matéria remota do sacramento da reconciliação? Qual é a matéria remota? A matéria remota do sacramento da reconciliação é tangível? Não? Por que não? O que é tangível? Até posso tocar. A matéria remota do sacramento da reconciliação é o pecado. O pecado não é, mas a consequência dele por muitas vezes pode ser. Matéria próxima, qual é? Não é então, é imposição. Não, é imposição, é imposição da mão. Porque a imposição da mão é bíblico. Então, não, tem que a estola é um símbolo sacerdotal, mas não é a estola que perdoa, é o gesto da imposição das mãos. Então, a matéria próxima é a imposição, tá? Na verdade, a matéria próxima, vamos lá. A matéria próxima não é a imposição das mãos. A matéria próxima é a atrição. A atrição. Mas nós vamos ver isso depois. Não adianta pegar sacramentos assim e ficar... E depois, sim, a forma é a absolvição. Tá bom? Alguma pergunta sobre o crisma? Não. Entenderam? E o que os senhores entenderam? Depois tem que fazer prova, viu, Alex? Tá? Mas lembremos-nos muito bem isso. Então, o crisma nos consagra. Então, a diferença dos outros óleos com o sacramento do óleo do crisma é que os óleos do batismo, dos catecúmenos, e o óleo da unção dos enfermos, eles são... Não, eles são abençoados. O óleo do crisma é... consagrado. Ou seja, numa linguagem mais primitiva, ele é feito. Tá? Ele é feito. Assim como se faz água benta. No rito antigo tinha fazer água benta. Tem algumas unções. Certo? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio,
Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado a todos.